Salve, malungas e malungos! Podcast Papo de Malungo para discutir identidade, pertencimento, ancestralidade. E nós retornando aqui com as discussões sobre assistência social, comunidades quilombolas, execução de política pública, nos desafios, com a professora Júnia aqui para nos trazer muitas informações e conseguir nos ajudar a pensar como superar os desafios, né? E eu tinha feito a pergunta no podcast anterior, e a gente deixou para trazer mais a discussão sobre a prática, né? A gente discutiu muito mais sobre a teoria, sobre os processos de formação, a necessidade, né, de mais investimento para formar e formação continuada, como vocês bem colocaram. Mas agora, da prática mesmo, os exemplos e as experiências que a gente tem de ver assistência social em prática funcionando ou não funcionando e por quê. E aí eu tinha perguntado, né, para vocês duas, desde da infância, né, e da vivência enquanto usuários de serviço lá antes e depois enquanto profissionais, né? É óbvio, qualquer tipo de profissional, ele via a situação de uma forma e depois que ele entra nessa estrutura e vê, peraí, mas tinha esse desafio, tinha essa limitação, ele passa a ver de outra forma. Então, principalmente assim, como que você vê tanto a partir da teoria, mas quando você senta aqui com o seu povo, vendo as dificuldades, as precariedades, como é que você lida com isso? Acho que para mim agora é muito mais complexo lidar com isso, sabe? Porque eu lido enquanto profissional e eu lido também enquanto usuária e trazendo recorte para o meu povo. Só que tem um trem assim para mim que ele sempre me pegou muito, que é como as políticas elas são criadas assim. O processo de elaboração da política não necessariamente faz parte do processo dos usuários. Ainda que a gente tenha necessidade e que deva ser um processo construído com o usuário, que é quem vai estar utilizando daquilo ali, o que eu observo muito é que as políticas elas são criadas a partir de uma demanda, mas que essa demanda não é discutida com o usuário. Então, por exemplo, eu estou aqui no computador, atrás do computador, aqui na minha cadeira, e pensando uma política para uma pessoa na qual eu não sei qual é a realidade dela. Então, como que eu vou efetivar isso, sendo que na minha cabeça, aqui, enquanto profissional, por exemplo, faz sentido que a pessoa está precisando de uma cesta básica. Então, para mim, eu vou falar, gente, uma vez por mês a gente vai lá e entrega uma cesta básica para ela e está tudo certo. Só que não necessariamente, por exemplo, essa família ela é composta por 2 pessoas. Ou essa família é composta por 3. Ou essa família é uma mãe solo. Então, eu não penso os pormenores, o que a gente chama de especificidades, quando eu vou criar essa política. E aí, quando eu chego com ela pronta já para as pessoas falam, tá, mas essa política não encaixa para mim? Ou então isso é uma barreira para eu acessar essa política? Exatamente porque não foi pensada as especificidades, os pormenores dessa política. Então, hoje eu sinto assim, não só enquanto profissional, mas enquanto usuário, que agora eu consigo compreender porque não necessariamente as coisas são efetivadas, eu sinto que falta mais diálogo, sabe? Que o processo das políticas públicas, ela precisa sim ser criada, a gente precisa do lado técnico, mas a gente precisa também entrar dentro dos territórios, entender qual que é a realidade desses territórios. E que é por isso que a gente tem, inclusive, políticas específicas para cada público. As políticas, por exemplo, de assistência para os povos tradicionais, não necessariamente, e aí eu estou falando específico dos quilombolas, não necessariamente vão ser as mesmas políticas que vão conseguir solucionar as demandas dos indígenas. E aí que é um outro ponto para mim, porque as políticas elas não são elaboradas para ir na raiz do problema. As políticas elas vêm muito com uma forma de manutenção daquele povo. Mas a gente não dá autonomia para as pessoas a partir das políticas públicas. Ao mesmo tempo que os órgãos ficam dizendo, mas que o povo quer viver só de política pública. Não, gente. Quem quer viver de política pública, ainda mais na condição que a gente tem. A gente tem, por exemplo, processo de transferência de renda, que é uma vida para você comprovar. E aí, inclusive, as pessoas, muitas pessoas têm vergonha de dizer que recebe Bolsa Família. Porque quem recebe Bolsa Família é tido quase como um criminoso, assim. Porque é que... Não, mas... Então, é uma pessoa que não quer trabalhar. Sabe? A pessoa poderia estar aí capinando, fazendo não sei o quê. Gente, nós estamos falando de um processo de transferência de renda que muitas das vezes tirou uma galera da linha de extrema pobreza. Sabe? Que foi com esse dinheiro que foi botado comida na mesa, que o povo conseguiu ir pra aula. E que muitas das... uma geladeira. A coisa básica. E aí a gente tem do outro lado também, porque a pessoa recebe Bolsa Família, então assim, se você comprou um carro, você recebe Bolsa Família, epa, não precisa de Bolsa Família mais não, hein? Você tem um carro,
Mas peraí, nós estamos falando de necessidades básicas, de condição mínima de sobrevivência. Então, para mim, esse é um ponto que sempre me pegou muito, sabe? Compreender isso enquanto profissional fez muita diferença. Porque é preciso que você tenha esse outro olhar também, sabe? E mais do que isso, é complexo você falar, por exemplo, em Mariana, a gente tem a política de assistência, e aí se a pessoa está precisando de cesta básica, de aluguel, etc., você vai acumulando, infelizmente, vulnerabilidades das pessoas, e não necessariamente as políticas que a gente tem vai dar conta de responder a todas elas. E é como se... E a gente sente que é tipo eliminatório, assim, sabe? Não só em Mariana, assim, mas em todos os espaços. Se você acessa, por exemplo, a cesta básica, você tem que acessar uma vez no mês só, aí pula um mês... Peraí, eu como só um mês, outro mês eu faço o quê? Então, se você tem auxílio ao aluguel, esse outro auxílio aqui você não pode pegar. E vai virando uma bola de neve, porque a política ela não dá conta de responder às necessidades das pessoas. E aí eu vou culpabilizando essas pessoas, que é, por exemplo, ó, se eu tenho uma mãe que não consegue colocar o seu filho na creche, essa mãe ela não vai conseguir trabalhar. Se ela não consegue trabalhar, ela vai estar tendo a necessidade de acessar as políticas públicas. Então, é um caminho que ele precisa ser seguido degrau por degrau. Então, eu coloco aquela mãe ali numa condição em que ela pode deixar o seu filho na creche, ao mesmo tempo que eu digo para ela, olha, a gente tem aqui esses trabalhos, seja renda mínima ou qualquer outro tipo de política, aí você pode vir aqui para o renda mínima, e assim eu vou dando autonomia para essas pessoas, para elas saírem de onde elas estão e da condição de pobreza ou extrema pobreza. Agora, se eu viro para ela e falo, tá no renda mínima, aí não vai poder... E você vai fazendo isso eliminatório, você não soluciona o problema dessas pessoas. Você vai criando novos problemas. Porque, inclusive, você escuta muito as pessoas dizendo, por exemplo, recente, eu acho que uma coisa que mais me pegou foi uma pessoa que me disse que ela não tem Pix, porque se ela tiver Pix, ela vai perder o Bolsa Família. Eu vi isso também. Sabe? Então, você vai criando nas pessoas... É como que fosse uma espécie de dependência, terror, né? exatamente, Um medo. Para você acessar a política pública, você tem que seguir aqui na risca isso aqui. Você não pode comprar um carro, você não pode ir no supermercado comprar. Às vezes eu quero fazer uma comida diferente. Ah, mas se o povo Você não vê... pode fazer um churrasco? Isso aí virou Tá me entendendo? no Brasil durante a Eu pandemia. não como, sabe? Então, esse é um processo que me atravessa muito. E que eu acho que é preciso a gente ter um olhar atento para isso. Porque a gente acaba culpabilizando o usuário, porque o usuário quer ter o mesmo que a gente. E se é uma política pública feita para garantir direitos, qualidade de vida também é direito. Sim. Por que eu não vou falar sobre isso? Sabe? E aí, para mim, é mais complexo, porque criou-se, por exemplo, que um trem, para mim, que me pega demais. Principalmente aqui no município de Mariana. Município de Mariana. Gade único, é só Bolsa Família. Então, você não consegue fazer o mapeamento das pessoas, das vulnerabilidades. E eu não consigo, por exemplo, pensar em novas políticas para implementação disso, solucionar as demandas diversas que estão sendo criadas. Porque Cade único é só para quem quer acessar a Bolsa Família. E mais do que isso, aqui no município a gente teve que enfrentar uma briga com o município para que ele colocasse dentro do Cade único que aquelas famílias eram quilombolas. A gente já deixou de acessar diversas políticas porque no nosso Cade único não estava especificando que eram famílias quilombolas. Ainda hoje tem gente dentro do território e que, assim, não tem no seu Cade único que é uma família quilombola. E aí, como que eu vou mapear? Como que eu vou ir, por exemplo, para o Estado, para o governo federal e falar, ei, tô precisando de mais verba aqui para atuar dentro das comunidades, tá faltando água, tá faltando energia, etc, etc. Como? Se eu não consigo apresentar números, que é uma coisa muito importante também. E tem outro ponto, que é a atuação do município dentro das comunidades. Eu não sei como é a realidade do território de vocês, inclusive depois eu queria dar uma escutadinha. Mas aqui, por exemplo, o que acontece é o seguinte. A assistente social vai vir no território amanhã. Hoje a gente recebe um comunicado. Amanhã a assistente social vai estar dentro do território em X horário. E aí você não faz com que isso seja efetivo, porque assim como os profissionais, todas as pessoas têm os seus afazeres. Exato. E as pessoas se organizam para isso. Então, às vezes, elas têm até uma demanda que elas gostariam de levar para o assistente social, mas em que condição que isso vai chegar? O assistente social vem, não tem um espaço aqui, por exemplo, para esse atendimento, normalmente vem para a entrega da cesta básica, mas não é para uma escuta. Aí, vamos todo mundo lá para o CRAS, ou vamos todo mundo procurar um outro equipamento para fazer isso. Concorda que as pessoas vão
tenho que ir até esse equipamento, porque eu acho que também é importante essa troca, etc, etc. Concordo. Só que, cara, se você tem a possibilidade desses profissionais estarem dentro dos territórios, vivenciando a realidade dessas pessoas e pensando em novas formas de implementar a política, por que não? Então, eu acho que isso falta também, e é uma responsabilidade, inclusive, do município, de prover isso para os profissionais. Porque se você não tem um transporte para você ir até esse território, se você não tem uma equipe para ir até esse território, como que você vai saber das vivências das pessoas? Como você vai fazer essa escuta dessas pessoas? Então, é um processo que eu acho que é muito complexo. E sendo, por exemplo, quilombola e assistente social, é um trem, assim, que bagunça demais. Porque, ao mesmo tempo que eu entendo a minha categoria, eu não posso também fazer com que esse conhecimento técnico e todas as implicações que tem na nossa formação, etc, etc, seja algo que me prive de pensar criticamente como que está chegando precarizado as políticas públicas para a gente, sabe? Como que essa precarização das políticas públicas está cada dia adoecendo todos nós. Porque uma coisa que as pessoas não pensam também é que a falta de condições básicas não só adoece, e aí sobrecarga a saúde, porque também é um sistema que não está dando conta de responder todas as demandas dos usuários. Então eu vou criando uma bola de neve e na maioria das vezes a resposta é: se eu der para eles um Bolsa Família, vai solucionar. E não vai. E não vai. É verdade. Porque a gente está falando de um processo muito diverso. E se você não pensar os pormenores que tem atrás de tudo isso, você vai simplesmente fazer transferência de renda e só continuar a manter. O problema ele vai continuar ali do mesmo jeito. Você não vai pensar em novas formas de solucionar. E a gente tem a nível federal, estadual e municipal. O município ele tem condição, inclusive, de criar suas próprias políticas para atender a especificidade do seu território. Por que a gente não vê isso acontecer? Você tocou no ponto que a gente volta lá no início da minha fala. A gente está falando de políticas públicas numa perspectiva fundamental que é do direito. Não é a favor do Estado. Não é a favor a Secretaria de Assistência Social, por exemplo, está distribuindo uma cesta básica. Mas é dever da assistência social compreender que nem todas as famílias cadastradas vai ser suficiente uma cesta básica. Porque senão, se a filantropia, se a organização da sociedade civil como um todo não faz esse que falta, as pessoas estão em fome. Aí a pessoa me diz: mas você está dizendo ainda para mim que ainda existe pessoas que passam fome? Sim, eu lido diariamente com essas demandas, não da universidade, mas do ponto de vista da minha inserção na comunidade, na filantropia. Passam fome por quê? Um salário mínimo, água, luz, aluguel, um bujão de gás, uma cesta básica. Como? Bolsa Família, uma bolsa. A pessoa tem direito ao auxílio, né? A pessoa, por exemplo, tem direito a um benefício qualquer, se enquadra em alguma categoria. Não é o suficiente. Às vezes tem 5 pessoas naquela casa, 2 delas um dela com saúde mental comprometida, o outro usuário de álcool e droga, e uma pessoa que está doente. Eu dou um exemplo dessa natureza, porque chega numa situação dessa, e aí a gente vê, mas tem filhos para ajudar. Os filhos, cada um assalariado, que tem também seus filhos, tem também sua família. E aí você fala, o assistente social precisa dar uma olhada nesse caso. Aí fala, mas, né? E se transfere também para a sociedade civil uma responsabilidade que é do Estado. Exato, é do Estado. Então, assim, a gente tem esse problema primeiro, das pessoas acharem, estão fazendo favor. Não, a cesta básica não é sua. A cesta básica, ela precisa pensar na dinâmica da família. Não existe essa regra que é uma cesta por família. Ou que seja uma casa 15 dias, né? Precisa, mas está extrapolando. Não, está dentro da perspectiva do direito. Como também ele pode ter auxílio naquele momento, ao aluguel social, porque o outro está desempregado. E essa é uma dificuldade das próprias pessoas, muitas vezes, compreenderem seus direitos e dizer, e eu faço muito esse trabalho na rua. Ontem mesmo quarta-feira andava na feira, e um chegou e pedindo tal coisa, não, mas eu fui lá e disseram que não. Eu falei, pois você vai lá de novo e diga que eu falei que tem direito. Aí o indivíduo, eu posso falar, você não pode, vai lá porque é direito. Então, muitas vezes as pessoas não sabem, muitas vezes elas têm essa vergonha de dizer, né, eu não preciso tanto assim, talvez outro precisa mais que eu. Não, existe a lei, existe o benefício, existe a possibilidade de atendimento de uma demanda. Então, esse é o primeiro ponto. O outro são os entraves, as pedras do caminho. Mas isso aqui tem que falar com o cicrano, tem que falar com o beltrano, que fala com o cicrano. E aí vira uma rede que o indivíduo fica correndo atrás do rabo. Nós temos empecilho dentro das próprias políticas públicas para atender o usuário. O abrigo, a casa, o lar-abrigo, casa de passagem.
O indivíduo que é de fora, ele pode ali tomar um banho e receber um alimento. O indivíduo que está na situação de rua, eu não posso. Eu não posso porque aqui é só para quem é de fora. Só para quem vem de passagem. O indivíduo continua de passagem. Dia e noite de passagem. E aí? Qual é a situação desse indivíduo que precisa ser vista de perto? Que precisa ser acompanhada de perto? Então, a gente vê aí, volta de novo na raiz, né? Na sobrecarga dos profissionais, que muitas vezes eles vão ser só sobrecarregados, mas existem demandas que eles não contam nem de atender quando chegam. Imagina de ir. E precisa ir. As comunidades quilombolas, por exemplo. É possível sair deslocando e ir lá para Furquim? E o nosso caso é Mariana, né? Mariana? Mariana, nosso caso. Não é nem Furquim, é Mariana. A gente E vai aí, a trabalhando. viabilidade disso? Eu, por exemplo, todas as vezes que eu precisei de assistência, eu fui Vamos Mariana. pensar na especificidade das comunidades quilombolas, que sempre vamos ter uma população de idade já avançada. Assim como nós precisamos atenar que o Brasil, a partir de 2025, a nossa população, ela é majoritariamente de pessoas idosas. O Brasil agora é um país de idosos. E o que é que nós estamos fazendo? Então, dentro das comunidades quilombolas, os idosos têm suas especificidades. É a mobilidade, né? É a questão do tempo. E aí os atravessamentos são tantos. É a documentação que muitas vezes não tem. É a forma de chegar que muitas vezes não consegue. Então, a própria política pública, por mais que muitas vezes ela seja desenhada com uma boa vontade, ela não escuta o usuário. Exatamente. Exato. E é essa parte de não escutar, de não conhecer a realidade do usuário, é que dificulta que ela seja eficiente. Ela não tem como funcionar, porque a realidade é outra. É como se você fabricasse um sapato e quisesse calçar num pé 38, sendo que o pé é 35. Não tem como, não vai dar certo. Então, eu acho que essa crítica, ela vem por dois motivos para mudar essa realidade. Primeiro, a gente tem que pensar no nosso nível de organização e mobilização. Felizmente, eu tenho visto a população cada vez mais se organizando, no sentido das associações, no sentido de buscar os direitos e tal. Mas é preciso também que a gente tenha, por parte das políticas públicas, esse outro olhar que vai desde a formação continuada, mas que vai desde a formação nas universidades. Eu, por exemplo, tenho a maior alegria de dizer, os estudantes de serviço social da Universidade Federal de Viçosa, eles não saem de lá sem conhecer na parte teórica o que são as comunidades tradicionais, sem conhecer a luta de classe, os movimentos sociais, sem ir lá, por exemplo, na comunidade no Quilombola Boié, que nos acolhe, sem ir na ENEP, sem ir no assentamento de reforma agrária. É fácil isso? Não é. Onde estão os entraves? Eu tive problema na universidade recente, sabe por quê? Porque os estudantes reclamaram que tinha que levar lanche. E esse levar lanche é uma coisa complicada, porque a gente não pode pedir que a comunidade que já vai nos prestar um grande favor de nos atender e ainda nos dar um lanche. Aí se colocou obrigatoriamente, a legislação hoje diz que extensão universitária é obrigação de todos os cursos. Legítimo. Pergunta o que nós temos de estrutura. Então, eu tenho que me virar nos 30. Eu não posso pedir para os estudantes dar, porque até os estudantes denunciaram que eu estava pedindo dinheiro para merenda, né? Ou pedindo para eles levarem merenda. Então, assim, essa vivência do profissional em formação, ela é fundamental. É entender que a comunidade quilombola, como a gente vai chegar aqui na Vila Santa Efigênia, a riqueza do matriarca e do patriarca e da matriarca dessa comunidade, dona Mercê, seu Cláudio aqui. Olha o que eles falam para nós. Olha a riqueza. É ir lá na comunidade Buié, lá em Viçosa, ver o que seu João fala para nós. Então é uma grandiosidade que, se você não tem esse contato mínimo, é difícil estabelecer o essencial, que é empatia. É a partir da empatia, do lugar da empatia, que a gente consegue ver o outro. E uma política pública que não veja o outro é impossível de conseguir dar certo. É complicado, meu povo. Nossa, Deus. Olha só, eu queria destacar alguns pontos, enquanto vocês foram falando, que foram me lembrando de alguns episódios que eu participei, né? Então, quando a gente vai discutir política pública com o poder público, o que é engraçado, eu vou discutir política pública com o poder público, porque eu parto do pressuposto que o poder público está ciente. Aí vou contar um dos últimos casos que aconteceu comigo. Uma senhora de uma comunidade com que a gente atua falou: eu vi falar na televisão que quilombola tem prioridade para aposentar. Nossa Deus. Eu nunca ouvi falar isso não, mas eu vou pesquisar e volto a conversar com a senhora. E aí, realmente, ela estava certa. No ano passado, houve uma ação civil pública pelo Ministério Público Federal que
condenou o governo federal a criar uma medida para facilitar o reconhecimento da categoria de segurado especial, né? Dentro da Previdência Social para comunidades quilombolas. Já existe para indígena e agora para quilombolas. Então, essa senhora, eu gastei muito tempo pesquisando, descobri, achei a lei e tal, falei para ela, tem jeito. Ela falou, então você vai comigo lá no INSS, porque o rapaz do INSS falou que não sabe. Ai, meu Deus. Que não tem essa lei, não. Tem essa lei. Então, eu falei, não, meu filho, ele não vai acreditar em mim. Que aí vem o ponto que você destacou de todo mundo tem um conhecimento. E tem que haver empatia. Sabe? Aí fui no INSS com essa senhora, a gente foi lá conversar e o técnico falou, cara, posso ser sincero? Em 30 anos que eu tô aqui, é a primeira vez que alguém faz um pedido de aposentadoria nessa condição. Isso para mim é novo. E aí foi interessante o que ele disse. Ele falou, olha, eu fui pesquisar aqui o que você disse e tá escrito lá que o INSS, inclusive, vai dar notícia, vai levar essa informação de maneira ampla para a sociedade. Mas não tá. Mas não faz. Até a habitação rural para a comunidade quilombola ainda hoje não acessa os recursos que ainda precisam acessar para esse tipo de acesso básico da política pública, que é o acesso à moradia de qualidade. A gente ainda está nesses Se a gente retoma todo o caminho da política pública para povos tradicionais, vamos pensar em 2007, que é quando a gente tem a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais. Ali é basicamente, né, para quem é de comunidade, mas para quem não é de comunidade, só para entender, em todo e qualquer setor, área de atendimento à população, saúde, educação, assistência social, geração de trabalho, emprego e renda, tudo tem recorte específico para determinados grupos na sociedade. O grande problema é, às vezes, aquele que executa a política não sabe. Uhum. O usuário tem que, né, rebolar para chegar lá, explicar que ele tem, e o poder público ele sempre está assim, ele sempre é dessa forma. Ele sempre está no lugar de, eu que tenho conhecimento, você está vindo aqui apenas para solicitar. Então, quando chega uma pessoa instruída dizendo, não, eu tenho esse direito, eu tenho essa lei, e aí o poder público não faz sentido. Você não formou para isso, você não tem a qualificação técnica. Como que você vem me dizer? Eu vi isso acontecer durante a pandemia, por exemplo, quando chegavam as vacinas. Exemplo de Ponte Nova. Sim. Exemplo de Ponte Nova, a gente teve um conflito muito grande. Ponte Nova, existe uma comunidade quilombola, um quilombo em contexto urbano muito grande, com uma população com mais de 1.500 pessoas. Então, e como esse era um dos grupos prioritários, quando chega o lote das vacinas, a cidade fica louca. Por quê? O maior número de vacinas de primeiro lote foi direto para essa população. E aí gera um conflito, porque o povo fala assim, como é que pode menino de 20 anos tomar vacina e os idosos não podem tomar? Obrigado, Ana. Por quê? Não foi dada toda a informação necessária para a sociedade, não houve um trabalho de educação para a sociedade para entender por que esse grupo ele entra numa prioridade, mesmo tendo uma faixa etária diferente da dos idosos, mas principalmente a importância de se vacinar aquela população. Isso é muito difícil para a sociedade compreender. Então, quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, quando a gente fala de Bolsa Família, ou de outras políticas que garantem prioridade, todas as vezes vai haver esse questionamento. Porque tanto a sociedade quanto a maioria dos profissionais não está preparado. E aí, para mim, a questão não é nem essa. A questão é não estar preparado, mas também não estar aberto a ouvir. Ao diálogo. Não tá aberto, né? Não tem, igual esse técnico lá do INSS com quem eu fui conversar com a senhora. Ele bateu o pé que não tinha. Então eu falei, a minha fala no podcast anterior. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas a gente tem o ele dever de batia o buscar, pé. né? Até o ponto dele chegar e falar assim, vamos fazer o seguinte, você traz a lei. Se você trouxer a lei... Porque aí, beleza. Aí eu falei, beleza. Sempre Então, que o dever é dele, né? o dever era dele de pesquisar, não era meu. Então eu levei a portaria e tal, né, institucional. E eu acho que nesse ponto aí, Júlio, eu gosto muito de frisar, né, do nível de organização comunitária. Vamos dar aqui o exemplo, para mim, mais marcante é a comunidade Buiaé, que acompanha há muitos anos, né, o Júlio vai falar melhor que eu, mas o nível de organização, o problema é esse, quem é quilombola e quem não é, peraí, audiência pública. Vamos lá na audiência pública, vamos lá resolver. Tem 2 associações, como é que vai funcionar? Ok. É a demanda que a gente tem aqui?
Vamos colocar essa demanda na mesa. Então, quando a comunidade passa por essa forma de empoderamento, como hoje eu vejo a comunidade do IAE, para mim é espelho, né, de organização, de uma comunidade quilombola, de luta, de resistência e principalmente de articulação, que muitas vezes lá no Buiaé a gente tem pessoas que têm um nível de conhecimento que tem pessoas com formação superior que não tem. Não tem. Né? A gente passa, ao mesmo tempo que tem esse nível, que é onde chegou o Buiaé, a gente tem comunidades que ainda, além de não serem reconhecidas ainda, tem aquelas que ainda não se entendem como comunidades quilombolas. Não entendem ainda a sua própria identidade. Me fez recordar um outro lado meu aqui, que talvez Júlio nem saiba. Eu nasci em Januário, no norte de Minas, né? E ali perto tem uma comunidade chamada Pedra de Maria da Cruz. E a família do meu pai todinha, né? De negros, retintos. E tinha essa comunidade, chama Alto Grande. E eram as terras. Sempre cresci vendo a comunidade. Tem escola com o nome da minha avó, minha tataravó, enfim. E essa comunidade foi conhecida como quilombola. A comunidade chama Quilombo Jacarezinho, né? Então é esse aporte do meu pai e tal. E eu me lembro que quando isso aconteceu, meu pai não estava morando mais lá. Inclusive ele doou as terras dele para construir a escola e tal. E falaram para meu pai, ele disse, eu não sou isso não, quilombola? Não sou isso nunca! Não, senhor, não tem precisão de ser isso. Então assim, quando meu pai disse isso, eu me toquei, gente, não deve ser só meu pai não. Não deve ser só meu pai, porque meu pai cresceu ali, a história dele tá ali. Ele não entende essa palavra. E olha que meu pai fez curso superior, formou em contabilidade e tudo. Fez o curso técnico de contabilidade. Então a gente ainda tem essas divergências do nível que cada comunidade quilombola ainda está. Do nível de conhecimento sobre si mesma, de pertencimento e identidade, e também do nível de conhecimento sobre direito, sobre as suas especificidades. A ideia de ter unidade básica de saúde, por exemplo, aqui na Vila Santa Efigênia a gente tem, mas no Buiaé a gente não tem ainda. É uma luta que ainda está sendo travada. Então, a gente tem, imagina o resto do país inteiro, a diversidade, né? A gente está falando aqui de Minas, da Zona da Mata, mas olha a diversidade que a gente tem de níveis diferentes. Isso nos dá um recado, olha, nós precisamos continuar investindo na formação, no fortalecimento da nossa identidade, da nossa cultura, para que a gente realmente possa chegar no nível da participação social eficiente. Que aí é dizer, eu tenho direito, mas eu também tenho o dever de ir atrás. Você colocou um ponto que para mim é divisor de águas na história da minha comunidade, mas acho que também para a Tatiele, aqui na comunidade dela, em toda e qualquer comunidade. Que aí toca numa questão da assistência social. Muitas vezes as comunidades quilombolas passam por esse processo de autorreconhecimento com o apoio de um profissional que não está preparado para fazê-lo. Exatamente isso. Então a gente já viu muito e continua vendo comunidades que, por exemplo, o município, tem uma comunidade cheia de gente preta lá, tá um pessoal que vive ali afastado, é um quilombo. Agora descobrindo que existem políticas públicas, aí o gestor pensa assim, rapaz, isso vai dar bom para mim, porque se eu garanto a certificação dessa comunidade, isso é voto que volta para mim. É voto, é mais verba, que não vem pro território, mas vai a pro verba município. federal que eu não preciso nem tirar do caixa do município, e eu ainda posso vender isso como ação do município, né? Viçosa fez isso. Viçosa recebeu as cestas que era do Ministério da Saúde e falou que era assistência social. Aí o povo foi para as redes sociais, meteu o pau, a prefeitura. Não, a prefeitura só ajudou com o transporte, mas as cestas realmente são do governo federal. Olha. Nós passamos por um episódio que a Júnia estava lá junto com a gente, que foi um momento onde começaram os atritos, os conflitos internos, e nós fizemos um momento, uma audiência mesmo, com a presença dela, a gente convidou ela para trazer essa discussão, porque a gente precisava que alguém conseguisse conversar com a comunidade, já que internamente não seria possível, para explicar para as pessoas, porque há uma grande dificuldade de uma população não quilombola, que historicamente vive da opressão, inclusive, desse povo, descendentes de escravocratas, de fazendeiros, de chegar e dizer, não, mas se o território é quilombola, eu sou quilombola. Eu sou quilombola. É isso. E aí, às vezes, e eu já vi isso acontecer, de você ter ali um assistente social, um extensionista da Emater, que vai lá para tentar resolver, mas ele não tem a formação para isso. Aí ele piora a situação. Cria um outro conflito. Aí ele vai usar a lei, ou então ele vai usar a teoria que ele encontra. E ele vai dizer assim, esse processo é autodeclaratório. Se a pessoa se autodeclarou, ela é.
Você já passou por essa situação várias vezes, inclusive na minha comunidade, e você também já passou por essa situação. Então, olha o quanto que é complexo quando você não tem um profissional preparado para lidar com esse tipo de situação. E aí a gente vê muitas comunidades, hoje eu visito várias comunidades e eu vejo assim, um conflito instalado porque lá atrás não houve uma conversa Esse diálogo, atenta. e às vezes é necessário mesmo a mediação, como o Júlio fala, eu sempre estou na comunidade, eu tenho felizmente esse privilégio de poder contar com a comunidade para acolher meus estudantes, né, do serviço social. Todas as vezes eu falo, qual que é a demanda do momento que a gente precisa aqui, que a gente pode colaborar, porque é uma via de mão dupla. Não posso falar assim, os estudantes de serviço social em plena formação, eles vêm aqui só para conhecer a comunidade? Não, o que vocês podem trazer também? O que vocês estão precisando? Então a gente faz essa troca. E aí a gente vê a importância de muitas vezes um mediador externo mesmo, mas um mediador externo que tenha conhecimento de causa. Porque Gente. se não for, eu fico pensando nesses caminhos. Às vezes a gente vê processos de reativação econômica e tantas outras coisas diante do caos, e a gente vai ver profissionais que estão comprometidos com outros ideais. Ele está ali simplesmente pelo compromisso profissional, mas, evidentemente, que minimamente ele deve ter conhecimento da causa. E não tem. E aí é aquela história de que lado você está. Exatamente. Né? Para nós, como assistentes sociais, nós não podemos perder isso de vista. Exatamente. Nós somos assistentes sociais, mas nós somos classe trabalhadora. Exatamente. O nosso trabalho deve ser permeado por esse valor que é grandioso para nós. E o que mais me deixa assim inculcada é porque esse é um problema muito fácil de resolver. Sabe? Porque assim, os municípios, eles sabem da existência das comunidades tradicionais, especialmente porque nós estamos lá todo dia, oi, E tô falando só do meu território, tô falando de todos os territórios. Nós vamos atrás das coisas, a gente tenta dialogar com um profissional, que na maioria das vezes não quer nem conversar com a gente, porque tem esse eu sei, vocês não. Então, assim, o município ele tem capacidade. E aqui não tô falando, gente, de montar uma secretaria. Não, eu tô dizendo de você montar uma equipe que entenda sobre este público para trabalhar especificamente com esse público. E não tô dizendo que tem que ser só essa equipe o resto da vida. Não, porque todas as questões nós vamos ter o recorte para as comunidades tradicionais. Então, talvez não dê para montar uma equipe na saúde, uma na assistência, não sei o quê, mas pelo menos uma equipe dentro do município para tratar as políticas públicas de maneira séria, sabe? Para inicialmente fazer essa discussão e começar a apresentar para os outros profissionais o que são as políticas, como esse recorte chega para a gente. Porque toda vez que a gente vai lá para dialogar com os profissionais, existe essa questão que talvez seja até um trem do ego. Você dentro do território tem suas vivências, não serve de nada. No meu caso, isso não funciona comigo, porque eu tenho os dois. Eu tenho técnica, eu tenho vivência. Então nós vamos ficar aqui, ó. Exatamente. Você quer lei? Toma. É a importância do Buiaia hoje. Tá me entendendo? Hoje tá assim, tá todo mundo qualificado. É então... isso. Só que muita gente não tem a mesma oportunidade que nós tivemos, que é ir para a universidade e descobrir o caminho da lei. Nem sempre é muito fácil chegar lá no Google e digitar lei X. Eu não sei nem o nome da lei, eu não sei nem procurar. Então muita gente volta para casa exatamente como essa pessoa voltou e quando foi atrás de você diz, fala o meu nome. Porque aí, quando ele chega lá e fala, ó... É terrível isso, né, Fulano gente? me Falar meu mandou. nome. Mas é meu nome no sentido de que tem mais gente que sabe disso. E que, Entendeu? é fulano que tem conhecimento. Exatamente. Não vou, Então, né? se eu não Exatamente. fizer, o pau vai torar pro meu lado. Então, eu vou fazer. E isso me preocupa muito. Das pessoas fazerem as coisas com receio do que pode vir como punição para É o elas. processo. E não como um dever seu enquanto profissional. Então, isso é muito complexo, sabe? E o município poderia resolver. Todos os municípios poderiam resolver. Se, supondo, Viçosa, se eles destacam aí uma equipe para, olha, gente, inicialmente nós vamos começar as discussões para os profissionais saberem o que é, etc, etc. E assim vai repassando para saúde, para assistência, para educação, para não sei o quê. A gente já começa a movimentar. Não tem condição de dar conta de tudo. Isso é um fato. Essa equipe também precisava ser imensa para dar conta de tudo. Mas pelo menos alguém ali dentro que entenda quais são as especificidades desse povo, para que todas as vezes que esse povo chegar lá, ele não dê com a porta na cara. Não, e tem uma questão que para mim, acho que vai além, que tanto ela quanto você vão poder falar muito bem. Há alguns órgãos do poder público, desde o Legislativo, Executivo e Judiciário, têm avançado o entendimento do que a gente chama de formação continuada. Então, por exemplo, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele agora tem feito um processo de contratação de lideranças comunitárias para dar um pequeno curso
para a formação de promotores e juízes. Olha que interessante. Municípios, Justiça. vocês estão me entendendo? Olha, A Escola Nacional de Administração Pública também tem feito a mesma coisa, que é uma escola de formação para gestores do governo federal. Ela tem começado a investir em contratação. Aí vai minha pergunta, Júnior, quantas vezes você foi chamado pelo Poder Público de Viçosa para dar uma formação para os seus profissionais? Então, você chegou numa questão crucial, porque não é segredo para ninguém. Eu sou, além de professora da universidade, eu sou da comunidade, eu estou na Câmara direto, falando na tribuna sobre 1000 causas, eu estou na rua, quando é greve, quando é passeata, quando é movimento, Semana Consciente. Eu existo e eu estou ali a cara. Mas quem me chama para falar sobre? Pela primeira vez, eu fui chamada pela Secretaria de Cultura de Viçosa. Pela primeira vez, eu fui chamada, e mesmo assim, porque eu fiz uma crítica, que eu falei, como é que se constrói um carnaval sem chamar os seus protagonistas históricos? E a partir daí, evidentemente, eu fiz essa provocação e eu fui chamada com a abertura. E eu fui falar da nossa cultura afro-brasileira, da importância da gente valorizar a cultura nossa, a periferia, enfim. Então, as pessoas não chamam justamente porque parece que eles não querem ouvir. Né? Eu estava explicando isso para a Júlia. Eu tenho competência técnica, eu tenho vivência, eu tenho experiência, mas eu não tenho que dar amém para ninguém. Isso incomoda. Eu não vou fechar os meus olhos para aquilo que não está correto. Né? Eu não vou fechar os meus olhos e deixar de falar aquilo que ideologicamente para mim não tem como se perder. Então, é isso. Né? Nós temos o projeto, eu falei para a Júlia, uma prática que eu adotei há alguns anos, é que na Semana da Consciência Negra eu não atendo, não dou palestra, não dou curso, não faço fala. Não me procure não me procure no mês. Se me procura no mês, eu falo. Mês que vem não conversa com você. posso, porque Chega. só faço em novembro as atividades que já são padrão, que é a construção da Semana da Consciência Negra e um evento dessa natureza. Por quê? Eu tenho um projeto de extensão. O que eu tenho desse projeto de extensão de recurso? 0. Mas eu faço mensalmente. Publicação de 2 conteúdos nas redes sociais de alto poder para a nossa população. Realizo um podcast semanalmente. Fazemos eventos para atender as demandas da sociedade, além de grupo de estudo. Isso eu faço com uma equipe voluntária. Tá certo? A extensão ser dentro da universidade a prima pobre sempre. E aí o que acontece? Esse projeto, né, o Cultura Afro-Brasileira, ele faz isso. O município nunca acessou. Mas na audiência pública da Semana da Consciência Negra, a Secretaria da Educação diz: nós precisamos implementar a legislação que fala sobre a história da cultura brasileira, mas nós não temos formação. Mas se você não busca, nós estamos aqui oferecendo. Mas esse é que é o ponto. Porque a partir do momento que você está dentro dos espaços do município dizendo tudo isso, se ele não faz, ele não está fazendo porque ele não quer. Exato. E aí fica tudo bem que a gente sabe que não faz É porque não fácil quer. postar uma desculpa, De né? qualquer jeito, a gente sabe que faz, não faz porque não quer. Aí já vira projeto político. Você tá me entendendo? Então, se você vai dentro desses espaços, conta tudo isso, dá formação pro povo, isso não é efetiva, inclusive é uma prova para dizer, agora você não pode dar desculpa mais que vocês não sabem. Então é melhor deixar todo mundo lá de fora, porque assim, qualquer coisa que chegar para mim, eu falo, ô gente, eu não sei. É até estratégia. E aí vamos pensar numa coisa real. Quem quer falar sobre nós? Conosco? Sim. Ninguém. A nossa causa importa quem? Passei uma situação essa semana que eu tô promovendo esse evento aí, já fica todo mundo convidado, vou depois fazer um podcast só para do evento, pode ir de Mariana, pode ir de onde for. E na promoção desse evento, eu estava lidando com uma pessoa da promoção do evento na área de agrárias. E de repente ela chegou para mim, eu falei assim, rapaz, eu tô aqui às voltas porque eu não tenho um valor do evento de 700 pessoas, de 3 dias, totalmente gratuito. Eu não tenho um valor para bancar um coffee break, eu não tenho ninguém que se interessa. E ela disse, aqui na Agrárias a gente faz esse evento, mas a gente tem tudo. Inclusive, olha só, o que a gente recebeu de brinde? Garrafinhas de água personalizadas de brinde. Então o agro é pop, é tech, é o caramba que for. E nós somos o quê? Cadê o incentivo para que nós construamos a formação, para que nós construamos os espaços também? Cadê a parceria do município para fortalecer? Se na universidade tem pessoas de todas as formas, tem gente que estão compenetradas com a causa. Eu não sou uma professora de laboratório, eu vivo minha comunidade. Então, cadê essa interface? O diálogo não acontece porque realmente você falou tudo, as pessoas não querem ver acontecer. É funcional. É muito mais fácil os municípios ficarem dizendo que não sabem. Igual, por exemplo, a gente já conversou isso, inclusive, em outros episódios do podcast.
onde o município deu aval, por exemplo, para empresas trabalharem no nosso território e a desculpa foi, a gente não sabia, inclusive a gente conversou com o município, eles nem falaram da ciência. Como assim não falou da gente? A gente está acessando quer dizer, a gente está tentando acessar todas as políticas. Quando chega período de falar, porque é período, tá meio assim, chegou o período de falar sobre a população negra. Quando chega esses períodos, Aí lembra que... todo Mas mundo agora sabe ninguém quem quer somos falar. nós. Vou te dar um exemplo aqui que foi mais humilhante. E aí a pessoa disse pra mim assim: então, mas você tá fazendo esse evento, né, na área do racismo, da cultura brasileira e tal, muito bacana. No nosso caso da Agrárias, esse tema nosso interessa. Aí é pra amiga, FAPEMIG, não sei o que, e eles todos apoiam. E o seu? Cadê quem interessa? Aí eu parei pra pensar. Nossa, ainda sou humilhada. Ainda sou humilhada porque eu pensei, quem é que está preocupado em discutir as relações étnico-raciais, a existência do racismo que assola aí a nossa comunidade, o não reconhecimento dos saberes da nossa cultura. E aí eu fiquei assim pensando, cara, quem é que está preocupado conosco? Sim. Se o racismo é uma chaga da sociedade brasileira. Sim. Então é muito controverso, né? Todas as entidades de pesquisa, órgãos públicos deveriam investir diretamente, mas é só quando existe, como a gente tinha conversado, só quando existe dentro de uma instituição de pesquisa uma ordem que agora tem que ter uma reserva, uma cota para pesquisadores negros. Mas no normal ninguém está interessado em... Ninguém está interessado, e eu posso dizer isso porque eu escrevo projetos, todos os editais. Sofro, mas eu mando em todos os editais. Eu estou com um projeto de pesquisa sobre racismo institucional, já aprovado pelo CEP e tudo. Vai em tudo que é órgão. Não é porque o projeto não é bom. Sempre tem um trem. É uma olhada financiador. Sempre tem um trem. E não vai. Não é importante? Não é prioridade. Né? Aí fala, Júnior, como é que você conseguiu recurso para fazer um evento dessa natureza? Eu consegui num edital específico. Um edital específico do Ministério da Igualdade Racial. E para isso eu tive que comprovar que minha equipe tinha pessoas negras, quilombolas, LGBT, povos de terreiro, que se não fosse assim também não ia ter. Então é muito complicado. A gente tem vários gargalos que a gente precisa pensar na política pública. A política pública ela atravessa vários segmentos, várias instâncias e várias questões ideológicas que precisam ser pensadas. Será que nós ainda estamos lá naquela história realmente do favor? Né? Será que a gente ainda está igual o Mary Richman enquanto assistente social? Gente, é muito... Além de desafiador, às vezes é até frustrante também pra gente, assim, sabe? Ter que ficar sempre discutindo a política, muito nesse processo. E a sensação é que enxugar gelo. E é óbvio que aqui a gente reconhece os avanços que ocorreram. Não estão dizendo que não avançamos em nada. Só que é sempre através de muita luta. Ser através de um processo de luta, ok, porque as pessoas precisam se mobilizar e precisam do coletivo entender que aquilo é bom para o coletivo. Ok, construir assim tudo bem. Mas de você ir cansando as pessoas, desgastando as pessoas num nível de que muitas das vezes a gente nem vai tentar acessar a política, porque a gente sabe que o processo vai ser muito cansativo, às vezes até humilhante mesmo. Para mim, outra coisa também que, especialmente na política de assistência, assim, acontece muito de você ter que estar vinculado a algum político para você receber alguma coisa. Como se fosse o político ali que tivesse fazendo. É a ideia do direito, não é a ideia do favor. Exatamente. Então eles vão associando as políticas públicas mais numa questão de prendendo as pessoas. Porque fulano me deu uma cesta básica, não tem que votar nele. Porque ciclano fez isso pra mim, tudo tem que... Então é muito complexo. A gente ir tirando isso de nós, assim, e conversando com as pessoas, explicando que não pode ser dessa forma. É o empoderamento e a emancipação dos sujeitos. É isso que a gente precisa trabalhar sempre, sempre. Levanta a sua cabeça, você tem direito. Não é vergonhoso você acessar a política. Não é vergonhoso é algo bater feito para que haja. Inclusive é dinheiro nosso. Inclusive aquelas pessoas estão ali para te atender da melhor forma possível. Exatamente. Então, assim, são como a gente já conversou, que são várias camadas, sabe, que precisam ser melhoradas para que essa política seja efetivada, para que as pessoas tenham acesso a isso com Agora, dignidade. uma coisa eu falo, a parte do Estado a gente não vai garantir diretamente nunca, mas a nossa parte a gente precisa fazer bem feito. Exatamente. Nós precisamos de estar num nível de informação, de mobilização, de articulação, o suficiente para fazer pressão. Igual eu estava falando para a Júlia, eu tentei uma situação dentro do município, resolver uma situação de saúde mental e ninguém resolve, o companheiro está no CAPS, o outro está na assistência social e ninguém resolve, é recorrente. Ministério Público, denúncia.
É esse o caminho que a gente precisa fazer, se instrumentalizar, estar não só consciente daquilo que são os nossos direitos, mas das formas de operacionalizar, de Sim, fazer esse direito acontecer. E a gente pouco acessa. A gente não acessa. Tem tantas coisas acontecendo e as pessoas não sabem o canal, Sim. não sabem como funciona. Então, não é só sobre acessar a política. Todos nós podemos fazer as denúncias. O município não está realizando a contento o trabalho da assistência social, ele pode ser denunciado. Existe uma ouvidoria. E é aí que a gente precisa empoderar o nosso povo para isso. Para chegar nesse ponto, igual tá lá no Buiaé. Vai lá no Buiaé, fresca no Buiaé para você ver o que acontece. O pau quebra. E é isso que nós queremos de todas as comunidades quilombolas. Compreender que a assistência social é um direito, compreender que nós, né, aqui da ponte, de todos os lados da sociedade civil, nós estamos aqui para respaldar a garantia desses direitos. E é isso aí a luta. É isso. E eu queria aproveitar esse momento e dizer aqui, reforçar aqui mais uma vez, que nós não estamos aqui para formar ninguém, não estamos aqui para culpabilizar ninguém, especialmente o profissional da área, o assistente social que está ali trabalhando de maneira precarizada, sobrecarregada, etc. Ao mesmo tempo que a gente está aqui falando, ei, assistente social, bora, porque também não dá, o nosso projeto ético político, nosso código de ética, aquilo que você assumiu quando você se formou. Então, assim, eu acho que é os dois pontos que a gente precisa chamar a atenção, e especialmente dos municípios. Porque não dá para a gente ficar aqui o tempo todo falando sobre política pública no campo só da discussão. A gente precisa efetivar isso. E como a gente vai efetivar? É indo atrás do município. É dizendo, infelizmente, cara, se você não está aqui para atender as demandas do povo, a gente vai ter que ir para outras vias. E é fazer com que esse povo também tenha essa autonomia, se empodere a ponto de entender. Não tem problema eu denunciar o município, não tem problema para nós, né? Mas não tem problema eu denunciar, porque ele não está cumprindo com seus deveres. Exato. Nós elegemos os políticos, aquele instrumento todo que está lá, para que eles possam contribuir com a efetivação dos nossos direitos também. Só que a gente precisa cobrar, porque se a gente não cobra, nada chega a nós de graça. Então eu queria, sabe, reforçar E aí, quando isso você aqui. fala dos municípios, tem uma questão muito importante. Eu vim conversando com o Júlio sobre isso. Muitas vezes a gestão pública do município, ela está muito preocupada com os acordos com os cargos políticos. E ela não está preocupada com a competência técnica do indivíduo que vai ocupar, por exemplo, a cadeira de assistência social. Exatamente. Coloca lá. E o indivíduo não sabe nem para que lado que vai, porque tanto faz o indivíduo, mas ele foi da água, ele agora é da saúde, ele agora é da assistência social, ele agora... Não é assim que funciona. E aí vocês podem falar melhor do que eu. A maioria dos municípios em que eu já trabalhei, eu trabalho, a cadeira de secretário de assistência social não é ocupada por um assistente social. Não é. É ocupado pela esposa do prefeito, pela tia do prefeito. E aí a gente vai ver, não sei o quê. inclusive, dentro da assistência social, Enfim. casos em que o código de ética está sendo infringido. Porque não é um assistente social que vai fazer uma visita técnica e vai fazer um laudo. Como pode isso? Exatamente. Aí eu acho que vem um gancho. Vem um gancho para os profissionais que vão estar nos ouvindo, que vão estar acompanhando, que acompanham o podcast. Que a professora Júnior colocou muito bem. Qual que é o lugar desse assistente social? Classe trabalhadora. Então é seu papel também denunciar o município. Tomando os cuidados para proteger seu cargo, mas você tem que forçar o município a cumprir a lei e fazer o correto. Tudo bem que a gente sabe que, por exemplo, tem determinados cargos dentro do executivo que são de indicação, né, do prefeito. Mas minimamente você precisa primar para que tenham profissionais na estrutura, senão não funciona. Certa feita, eu fiz uma pergunta a um candidato a prefeito e eu disse para ele assim, que já havia sido prefeito, eu disse para ele assim: você concorda que os espaços públicos pagos com o nosso dinheiro, ele deva ser ocupado por quem tem competência para gerir? Sim, concordo. Eu falei, então por que, né, na sua visão, qual é o motivo pelo qual as cadeiras, né, das secretarias, elas não são ocupadas por pessoas com competência? É exemplo de Viçosa, uma cidade com profissionais, né, por metro quadrado, de tudo que é área que você quiser, você vai achar em Viçosa. De competência não só de formação técnica, mas de vida. E recebi uma resposta, faz sentido. Ele disse, porque os valores pagos aos secretários eram muito baixos. Até aí tudo bem. Se você tem um profissional de alta qualificação, ele vai querer ser remunerado à altura, certo? Faz sentido. Aí eu concordei que fazia sentido. Falei, realmente faz sentido, é uma explicação justa, óbvia. Mas eu começo a pensar que um salário de secretário, a exemplo de Viçosa, R$12 mil, Que salário baixo. é um salário
justo para que um profissional com competência aceite esse trabalho. Por exemplo, eu, se não fosse professor, estivesse no mercado, eu aceitaria uma secretaria de assistência social. Nosso sonho. Certo? E o que acontece? O problema Essa permanece o oportunidade mesmo. não chega. As pessoas que ocupam, não necessariamente elas têm a competência técnica. Então, assim, a hipótese que eu tinha de que realmente a questão financeira é um entrave para que a gente tenha as pessoas com competência no local, ela caiu por terra. Porque mesmo tendo um valor justo, né? Vamos dizer, gente, a realidade do Brasil. Um salário de 12 mil é justo. A gente vê, inclusive, legislativo e executivo o tempo todo reajustando o salário, majorando. E os profissionais da base estão aí, né? Super Cadê o precarizados. piso do assistente social? Nossa, vamos entrar nisso aqui não, que é treta. Mas é importante a gente deixar isso de ideia. E eu fico pensando, né? O poder público só ganha quando ele escuta. Eu tive a oportunidade de falar isso no meu município, de dizer, olha, é preciso ouvir quem sabe. Eu vim de lá pequenininho, né? Exatamente, inclusive já quero deixar aqui um recado no município de Mariana. Estamos extremamente abertos ao diálogo. Vem conversar com a gente. Chama a gente, assim, porque, de fato, assim, tô aqui na brincadeira, mas eu tô falando muito sério também, assim. Porque quando a gente senta, conversa, apresenta a nossa realidade, o município também apresenta o menos, a gente sabe também que pode ser feito um trem, assim, porque as comunidades querem. Existem regras, existem leis que precisam ser seguidas também por esse município. Mas quando a gente senta e tem a possibilidade de conversar sobre isso, a gente entende os dois lados. E pensam em estratégias que vão ser boas para as duas partes. Agora, se eu tenho que ficar o tempo todo brigando com o município para ele efetivar um direito... E outra, nós não temos mais esse tempo e nem essa paciência, né? E como eu falo, a universidade, Júlio falou, eu me coloco nesse lugar. Pode ser... eu tiver com a agenda cheia como for, porque realmente fazer ensino, pesquisa, extensão, administração, que é a função do professor diferente de só da aula, que algumas pessoas pensam, é muito puxado. Porém, todas as vezes que eu como mulher negra, mínima dentro da universidade, né, pública, que somos poucas docentes negras, eu me coloco nesse lugar do meu compromisso com os meus. Sim. Então, eu arrumo um jeito na agenda, eu sempre me coloco nesse lugar. Mas as pessoas não nos chamam para o diálogo, né? As prefeituras não firmam parcerias. Aí falar, mas a universidade tem. Não tem, a educação pública está sucateada, a gente viu isso aí desde a PEC, né, da Emenda Constitucional 95, nós estamos a pé, isso é uma realidade. Mas nós temos essa condição de fazer esse intercâmbio, de chegar para os municípios, dar uma assistência, né? Mas não buscam. Não quero informação técnica. A verdade é essa. Porque com a formação a gente abre outros caminhos. E Paulo outros Freire buracos. mostra, né, o que faz a educação. Exatamente. Inclusive, gente, eu queria, assim, com uma tristeza, dizer pra vocês que o papo tá bom demais. Ai, mas tá muito Eu bom. queria continuar aqui, assim, conversando, porque eu acho que é um assunto que ele reflete tudo. Quando a gente fala de políticas públicas, eu não tô falando só para quem tá ali em condição de vulnerabilidade, sabe? Porque também a gente leva muito, só... Não, eu tô falando de N coisas que vêm através de um dinheiro que é nosso e que a gente pode ter acesso. Então, assim, é um assunto que ele é muito mais amplo também. Com Gostaria certeza. de continuar aqui por muito mais tempo. De cada ponto sairiam mais 10 podcasts. Nossa. Exatamente. Por exemplo, quando eu lembro que a gente estava conversando sobre a saúde e, por exemplo, as pessoas têm muito na cabeça de que só quem não tem plano de saúde que acessa o SUS. Que dia, gente. Que dia. Olha a diversidade do SUS, um monte de coisa que a gente utiliza. E que é o grande avanço, a nossa grande conquista, né? Que nós não podemos perder isso de vista. É um dinheiro nosso que está sendo investido ali na saúde, que todo mundo... Se você tem plano de saúde ou se você não tem, o povo lá da O SUS é fiscalização... o marco das políticas públicas no país. Tá É me a entendendo? mudança. Você falou, né? Das políticas públicas, eu falo a partir de 2003, quando a gente tem um outro governo, quando a gente tem uma outra visão de políticas públicas, a gente ganha muito. Mas o SUS é um divisor de águas para as políticas públicas no Brasil. Entendeu? Então a gente não tá falando só de assistência, porque o povo liga muito assistência também à cesta básica. Nós estamos falando de um processo que é muito maior, que é muito mais complexo. E que é importante destacar. Nós estamos caminhando para o encerramento, mas tem um ponto que você tocou nisso que me fez lembrar. As pessoas geralmente associam assistência social com apenas manutenção de pobreza.
Quando, na verdade, a assistência social, o olhar dela é, eu quero E é dar autonomia aí para que estão ele as saia da possibilidades pobreza. dos CRAS, cadê as oficinas de geração de renda, empoderamento das mulheres, principalmente empoderamento, não só na partir da geração de renda, mas empoderamento de conhecimento para também não se submeter a uma violência doméstica. Geração de renda. Tá me entendendo? Eu vejo muitos equipamentos maravilhosos, mas ainda a gente tem questões que estão ligadas com política partidária, Sim. visão ideológica, falta de entendimento da pessoa que não tem capacidade técnica para estar no cargo que está ocupando e por isso não consegue efetivar, né? Então, é para as pessoas que vão acompanhar o podcast, sempre tem alguém que vem lá depois reclamar, criticar. Nós também temos nossos haters. É para dizer isso, pessoal, que qualquer política pública não foi construída para fazer a manutenção de uma situação de pobreza, de vulnerabilidade. É para sair. E às vezes a gente, como vocês bem disseram, inverte a questão e coloca a responsabilidade no usuário. Sim. Mas o povo não quer trabalhar, o povo quer viver de Sim. assistência social, quer viver de cesta básica. Não, ele quer trabalhar em condições dignas. Quando essas condições não são dignas, ele prefere continuar naquela situação. Que é precária, mas que não o coloca numa situação de violência, de opressão, psicológica, física, enfim. Então tem todo um aparato e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, que a pessoa fala, não, mas CAD único só serve para isso. Eu falei, cara, você conhece o Programa Municipal da Terceira Idade, PMTI? Você conhece os programas de geração de renda? Você nunca ouviu falar de nada disso, né? Acho que é por isso que a ideia desse podcast é fazer com que as pessoas consigam compreender a dinâmica gigante. Olha o tanto de coisa que a gente falou aqui, o tanto de política que foi falado aqui e principalmente o tanto de ação que uma pessoa que não está dentro da estrutura consegue fazer com força de vontade. Verdade. Se tivesse recurso, então, Nossa. é isso. É uma Só outra realidade. deixar isso para as pessoas. Você pode questionar, eu sempre digo isso, né? Vocês falaram do SUS, eu falo, você pode criticar o SUS para melhorar, não para Sim, acabar com ele. Exatamente. Então a gente precisa criticar e questionar que mexa-se na estrutura para que os profissionais da assistência social tenham mais condição de fazer um bom trabalho. Exatamente. Não é culpabilizar essas pessoas, né? E o tempo todo condená-las, né? O grande problema e aí eu acho que é o sofrimento de vocês. Vocês são a ponta da lança. Então, quando eu vou conversar com o Estado é o assistente social que me atende disso. Eu não posso te entregar essa cesta no básica. meio, e não, Jesus, gente, o que nós faz? Porque bate um desespero, porque você A pessoa chega pedindo Inclusive, cesta básica passando fome. Me dá a cesta básica. Não posso. você tem que questionar quem paga o seu salário. Você tá me É entendendo? verdade. Então, é um processo Correndo o risco de complexo. perder o seu salário. Exatamente. E aí, eu vou perder o meu salário, o meu emprego, e daqui a pouco vou estar de mãos dadas com o usuário indo para um outro equipamento e falar, oi, Agora somos dois. que estamos precisando aqui desse auxílio. Infelizmente, é uma realidade cruel. E aí, mais uma vez, eu falo, né? A sociedade civil, né? Principalmente na filantropia, tem um papel fundamental. E muita coisa tem sido feita por eles. Mas nós precisamos dizer que a sociedade civil não pode levar a responsabilidade pelo Não. Estado. Não podemos naturalizar a responsabilidade do Estado em cima da sociedade civil. Nós precisamos cobrar estratégias, né? Existe uma estrutura, por exemplo, de filantropia que possa atender a saúde, no caso de álcool e drogas, que é a experiência que eu tenho da Casa do Caminho, de Viçosa. Sim, existe. Existem pessoas que são voluntárias, mas que se aporte o recurso necessário para que aquilo aconteça, né? A gente vê várias emendas parlamentares, vai aqui, vai ali, dinheiro jogado pelo ralo, dinheiro que é roubado, que a gente nem sabe nunca onde foi parar aquilo que estava na conta, por exemplo. Mas a gente vê instituições aí que estão fazendo trabalho sério, pelo contrário, agora estão cada vez mais dificultando o acesso, né, por essas organizações de quem faz um trabalho sério. Inclusive, eu não tô lembrando a cidade, eu não sei se foi o Branco, mas uma cidade aqui próxima que tá tentando tratar assistência com voluntários. Você tá me entendendo? E que tipo de voluntários serão esses? Eu não li a matéria, inclusive fica aqui, gente. Tô jogando aqui essa meio fake news. Vocês vão dar uma pouquinho antes da informação. Mas, que condição serão esses voluntários? Eu tô falando da assistência, aí volta naquele ponto. E esse profissional vai criar um relatório, esse profissional vai ter... A complexidade disso. Entendeu? Então, assim, E até outra, conselho, todo mundo dá uma procuradinha. Aí a gente vai para um campo minado, porque a gente fere os princípios que estão no nosso código de ética. E as questões sigilosas? Tá me entendendo? De acesso exclusivo do profissional. Então, assim, é muito complexo. E se eu achar isso, vou deixar aqui na descrição do podcast, para todo mundo acessar também. É muito complexo como que a gente leva isso, né? E a assistência fica como um negócio assim, entregar a cesta básica, tá bom, resolver o problema. E não é. É um processo muito mais complexo. É um estudo. Você está lidando com a vida do outro.
Então, assim, é um papo muito longo, muito extenso, mas que eu gostaria de, inclusive, aqui agora, deixar mesmo um recado para os municípios, para que eles levem isso com mais seriedade, para que contratem profissionais capacitados para estar naquele Ou que espaço. promova a capacitação, não tem problema. Exatamente. Para que chame as comunidades para dialogar, para que entenda a realidade do outro, para assim trabalhar em cima da demanda. E não simplesmente criar coisas que vai ficar ali só para preencher formulário e entregar lá para o Estado, para o governo federal e falar, estou cumprindo a minha cota. Quando a gente vê que a realidade dentro dos territórios é totalmente diferente. Queria que também, assim, agradecer a nossa categoria, porque apesar de não estar ainda atuando diretamente dentro de equipamento, eu sei o quanto, na maioria das vezes, é adoecedor para a gente lidar com todas as tarefas e com a realidade do outro. Porque a pessoa que chega ali para o assistente social, se você está procurando assistente social, é porque as coisas não estão boas. A gente padece esse ponto aí. Então, Se chegou até mim é porque já se esgotou todas as tá me outras entendendo? oportunidades. Então, assim, a pessoa ela já chega, sabe, extremamente vulnerabilizada. E aí, você, enquanto profissional, não tendo condição, assim, de entregar o mínimo por diversas coisas que a gente já discutiu lá atrás, isso é adoecedor também. Então, assim, de dizer o quanto eu me orgulho também da nossa categoria, especialmente daqueles que têm um compromisso ético-político, sabe? E até deixar essa reflexão aqui para os usuários, que não necessariamente o profissional que está ali, ele está agindo de má fé, sabe? Às vezes, de fato, ele não tem condição básica no seu trabalho para ele efetivar ali o seu atendimento. Então, é um processo que a gente precisa compreender, mas a gente não precisa aceitar também. A gente tem que partir para a luta. Se o CRAS não está me atendendo direito, eu preciso entender se o problema é o profissional ou se é o município que não está provendo o mínimo para aquela atuação ali ser decente. E a partir disso, eu ir lá e cobrar, eu me movimentar, eu juntar meu coletivo e pressionar o município para que ele dê condições para que essa política chegue até mim com qualidade. Então, assim, eu queria agradecer demais, especialmente, a sua vinda, essa partilha que foi muito boa, o dizer também o quanto é significativo entender que dentro da universidade nós vamos ter pessoas como você. Deixo aqui também um recado, por exemplo, na minha formação, eu trabalhei nos movimentos sociais, mas eu não tive alguns recortes que hoje eu sinto muita falta. Eu estou, inclusive, correndo atrás. Por exemplo, a gente fala da mineração, e Mariana, ali na região, o que a gente tem é projeto de extensão. E o que a gente tem são alguns professores que ficam ali nadando contra a corrente. Por que eu não tenho isso na minha formação? Eu estou falando de um território que é atravessado pela mineração, que é destruído pela mineração. Então, cada território sabe qual que é o ponto e por que as universidades não estão pensando sobre estudar sobre isso. Então, eu jogo os profissionais ali no mercado sem o mínimo de conhecimento. Não dá para a gente atender de maneira específica tudo. Precisa da nossa parte também. Só que a gente pode ficar se escondendo atrás disso também, para não ir para pautas que, inclusive, são pautas que chama todo mundo aqui na chincha e fala, ei, e as pessoas normalmente tentam fugir. Então, eu quero te agradecer demais e deixo o espaço livre para você se despedir também. É realmente uma oportunidade grandiosa. Eu falo a gente sair da universidade, eu sempre faço esse exercício de não ficar presa à universidade, eu sempre estou na comunidade, nos espaços, todos que eu tenho oportunidade eu estou. E é realmente muito grandioso esse diálogo que a gente tem aqui agora, né? Colocando esses olhares, estando aqui na comunidade quilombola, né, de Santa Efigênia, que já é para Vila Santa Efigênia, né? Isso que é muito importante para nós, a acolhida que a gente tem aqui. Então, eu agradeço por poder mostrar aos nossos assistentes sociais, mostrar inclusive aos nossos estudantes a importância que tem isso na formação. Então, quando eu vejo os relatos que são colocados aqui, eu faço a minha culpa e eu digo, eu estou com a tarefa de casa em dia, porque eu estou na universidade levando aquilo que tem que ser levado, eu estou dando aos estudantes a oportunidade de vivenciar e para saírem no campo, com certeza, profissionais diferentes. Isso, muito obrigada. Isso aí, pessoal. Bom demais. Se a gente puder, a gente continuava aqui até. Mas a gente continua nas discussões, aí nos comentários, compartilhando esse podcast com outras pessoas. E até o próximo episódio. Exatamente, gente. Por favor, quem quiser aqui, os profissionais, os usuários, comenta aqui pra gente. Vamos fazer essa troca, porque ela é muito importante pra gente, viu? Beijo pra vocês.